pré-fabricada, mas mesmo ela sendo pré-fabricada, ela é feita com pós-tração. Por quê? Se ela é pré-fabricada, não era melhor já, né, a gente colocar uma pista de proteção e já definir essa bagaça? Então, acontece que as vigas de viadutos, normalmente a gente tem essa solução com vigas pré-fabricadas em viadutos, elas têm cargas muito elevadas. E o cabo curvo é um cabo mais eficiente. Ele consegue absorver melhor, ele consegue combater melhor as tensões. Onde o momento é mais alto, a gente tem mais excentricidade, onde o momento é menor, a gente tem menos excentricidade. Então, o cabo curvo, ele é o melhor perfil para a gente. Quando a gente passa a ter muita carga, o cabo curvo passa a ser importante. E nesse caso, para a gente ter um cabo curvo, não dá para a gente tracionar antes, né? Nós precisamos primeiro concretar esse cabo curvo com uma bainha. Aí, depois que a gente tem esse perfil já concretado, a gente consegue passar as cordoalhas e tracionar. Então, mesmo sendo uma viga pré-fabricada, ela é feita com pós-tração para a gente ter esse cabo curvo. E isso que a gente está vendo aqui é uma animação, não é? A gente vai ver a mesma coisa, de verdade daí, tá? Nós vamos ver vigas iguais a essa aqui, de viaduto, que estão sendo feitas com cabos, mas daí vocês vão ver que as bainhas têm uma curvatura grande. Não é? Aqui nessa animação não aparece muito, não. Eu vou tirar que o negócio está em inglês aqui, né? Não tem necessidade. Então, ó, botou a forma, colocou a armadura passiva. A armadura passiva é o nosso CA50. A armadura passiva que a gente usa aí no concreto armado, né? Aí tá colocando aí as bainhas. Essas bainhas não têm uma curvatura muito grande, mas ela deveria ter até uma curvatura maior. Tudo bem. Placas de ancoragem lá, né? Aquela armação de fretamento, que é aquela espiral lá. Tá bom. Colocamos as bainhas com as placas, né? Vamos concretar. Ó, concretando tudo lá. Agora que o concreto adquiriu uma resistência, nós podemos agora tracionar os cabos, né? Vamos botar os blocos porta-cunhas lá, ó, pegou o macaco, prendeu, tracionou. Depois de tracionar, nós vamos cortar aí, ó, o excesso desses cabos e vamos injetar a calda de cimento. Vamos ter uma aderência posterior, né? Depois da gente concretar, depois da gente tracionar os cabos, vai haver essa aderência. Pronto, ó. Aí nós vamos posicionando essas vigas aí no tabuleiro, né? Sobre os pórticos aí, ó, que fazem os apoios nos pilares, né? E daí a gente vai ter um tabuleiro por cima disso, concretado por cima. Nesse sistema, veja, nesse sistema a gente não precisa de escoramento, não precisa de forma de madeira. A gente já vem com a viga pré-moldada e posiciona ela, né? Se a gente tem um rio aqui embaixo ou uma avenida aqui embaixo, ó, a gente não precisa interromper o trânsito. E também, imagina, né? Você tem um rio aí, fazer o escoramento disso, tem a maior condição. Então, é um processo, né, fácil e prático, bem utilizado, assim, nos viadutos que a gente tem hoje em dia. Beleza. Ó, vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo mostra a mesma coisa, só com mais detalhes aí, né? Como se a gente tivesse agora um trecho. Ó, vamos pegar um trecho aqui desse viaduto. É uma seção transversal celular, né? Então, a gente tem células aqui, ó, que deixam essa seção transversal desse viaduto com uma rigidez muito boa, uma rigidez, a torção boa, porque a gente pode ter, né, às vezes uma pista parou e você tem uma pista toda carregada em um sentido, no outro sentido está livre.
Então, você tem carregamento só de um lado da pista, gera uma torção grande aqui, mas essa seção celular aqui, ó, tem uma rigidez, a torção muito boa, né? Então, tem uma rigidez boa e também tem essa proteção, ó, todos esses furinhos aqui, a gente está vendo proteção. Ó, bainhas, né? A armadura de fretamento, as placas de ancoragem. Isso foi concretado tudo junto e agora nós vamos protender, ó. Colocou o bloco, porta-cunha e colocamos as cunhas aí. E agora vai vir o macaco, né? Nós temos uma peça aí, ó, que encaixa no macaco hidráulico. Nós vamos ter lá uma bomba hidráulica que vai movimentar o bacão. Então, está sendo inserido aqui o material desse lado, né? E desse lado aqui ele vai saindo, ó. Então, essa peça aqui vai se movendo até chegar no comprimento correto. Pronto. E aí, ó, as cunhas aqui da placa, né? Travaram os cabos. Ok. Cortamos o excesso de cabo, injeção da calda de cimento, fechamos os apoios aí. Tá, antes da gente ver o próximo vídeo aqui, ó, o próximo vídeo ele vai falar de cordoalha engraxada, tá? Nós antes da gente falar de cordoalha engraxada, a gente vai ver um vídeo aqui que fala exatamente dessas vigas de pré-fabricadas de viadutos, tá? A gente vai ver uma viga bem parecida com aquela que a gente viu a animação, só que agora de verdade. No programa Engenharia na TV de hoje, estamos falando sobre vigas pré-moldadas, protendidas. A proteção pode ser definida. Espera aí. Então, vamos lá. No programa Engenharia na TV de hoje, estamos falando sobre vigas pré-moldadas, protendidas. A proteção pode ser definida como o artifício de introduzir numa estrutura um estado prévio de tensões, de modo a melhorar sua resistência ou o seu comportamento. Ó, é um ponto que eu friso aqui, né? A gente sempre tem a impressão que melhora a resistência. Não melhora a resistência. O FCK do concreto continua sendo o FCK do concreto. A resistência da armadura continua sendo a resistência da armadura. Mas a gente tem a impressão de que melhora a resistência porque a gente acaba eliminando tensões, não é? Eu consigo colocar mais carga, não é porque a minha resistência aumentou. É porque eu eliminei tensões, eu joguei uma força de proteção que ela gera um efeito contrário ao carregamento. Então, a gente elimina tensões do carregamento, nós podemos eliminar peso próprio, carga permanente, e aí a gente meio que zera com a carga permanente. Imagina a gente zerar as tensões com a carga permanente. Só a carga que a gente vai ter é só carga acidental. Então, a gente consegue colocar mais carga. Chama a atenção disso, a gente pode até falar, tá bom? Quando a gente estiver falando lá com a família, aí os caras, você que é engenheiro aí, né? O que significa esse negócio de protendido? Então, há uma bagaça aqui, ó, que aumenta a resistência, que permite a gente colocar mais carga, né? Muito utilizado em viadutos e tal. Então, mas pra gente que é engenheiro, a gente sabe o que está acontecendo, não é?
Não é bem que aumenta a resistência, é que a gente elimina tensões. Tudo bem, desculpa aí. Ó, nós estamos vendo as vigas que estão sendo feitas aí, ó. O artifício da proteção aplicada ao concreto consiste em introduzir na viga esforços prévios que reduzam ou anulem as tensões de tração. Ó, só para me explicar aqui, a gente vem com a imagem aqui, ó, passando, aí mostra a viga de cima e mostra a viga de cima para mostra a seção final da viga de cima para baixo. Mas a gente não vê as placas de ancoragem. O que a gente vê é um vazio. Então, foi concretado, mas deixou-se o espaço, ainda não foi colocada a placa de ancoragem. Processo executivo, tá? Os caras acham melhor fazer assim, tá bom. Então, deixou o espaço lá, ó, depois vai ser encaixado ali as placas de ancoragem e vai ser grauteado. Então, a gente vê umas aberturas que a gente vai ter em cima e embaixo, que é onde vão ficar posicionadas as placas de ancoragem. Então, repara que o que a gente vai ter aqui são buracos, né? Não temos ainda as placas concretadas. Viga, esforços prévios que buraco aqui, ou anule as tensões e um buraco aqui no concreto sobre a ação das substituições em serviço. Nessas condições, minimiza-se a importância da fissuração como condição determinante de dimensionamento da viga. A proteção do concreto é realizada na prática por meio de cabos de aços de alta resistência, tracionados e ancorados no próprio concreto. Ó, aqui a gente consegue visualizar bem, né? Então, a gente tem uma viga aqui em primeiro plano e depois tem uma viga mais para lá. Veja que toda essa parte aqui, ó, ainda não foi terminada. A gente tem a armação saindo aqui. A gente tem a armação que foi deixada aí, né, para ser concretada. Depois temos a bainha. E a gente tem as cordoalhas, mas está faltando a fretagem, está faltando a placa aqui, né, de ancoragem, que vai ser posicionado depois. Os caras fizeram essa concretagem, aí depois vem uma outra equipe para finalizar isso aqui, né? Processo executivo só. Resistência, tracionados e ancorados no próprio concreto. São cordoalhas que são colocadas dentro da viga antes da concretagem, que posterior à sua concretagem e atingida a resistência de projeto, essas cordoalhas são protendidas. O porquê de protender uma peça pré-moldada? Porque, como se sabe, o concreto ele é bastante resistente à compressão. E já a tração, o concreto ele possui uma resistência muito baixa, da ordem de 10%. A finalidade, então, da proteção é incrementar uma compressão a mais no concreto, de forma que quando o concreto esteja tracionado, essa parcela da proteção possa suportar os esforços. Quando é feito um dimensionamento da viga, você traça os diagramas de momento fletor e você sabe onde são as regiões tracionadas dessa viga. Porque, como havia dito, a proteção tende a compensar os esforços de tração nessa própria viga. E todo esse posicionamento que é... Olha a curvatura do cabo. Então, nesta viga aqui, ó, primeiro, vou chamar a atenção de vocês para a armadura passiva que a gente tem. Olha o tanto de armadura passiva que a gente tem. Bom, vocês veem que o negócio aqui é nervoso, né? A proteção, ela não está lá para resistir às cargas. Ela contribui. Mas não é a proteção que vai resistir sozinho. Ó, todo mundo aqui ó, vai ser uma mistura aqui. Ó, toda essa armação vai trabalhar junto. Então, nós vamos ter a proteção contribuindo com essa armadura passiva também. Aí nós vamos ter 3 cabos. Né? A gente consegue visualizar bem quando lá na extremidade, a gente tem 2 cabos posicionados em cima e um cabo posicionado aqui embaixo. Então, a gente tem um cabo reto aqui embaixo, ó, e a gente vai ter um cabo curvo, que começa lá em cima, lá na extremidade, aí desce, aqui no meio da viga, ele está aqui embaixo, porque se essa viga
é meio que uma viga biapoiada, o momento fletor positivo vai ser o máximo lá no meio do vão, não é? Então, quando a gente tem esse momento máximo aí, a gente está com os 3 cabos lá embaixo, combatendo esse momento. E aí, quando a gente vai chegando para a extremidade da viga, o momento vai diminuindo, ó, e a gente vai abrindo os cabos, a excentricidade do cabo vai ser a média desses 3 cabos, não é? Nós vamos ter uma excentricidade, como a gente tem um cabo lá embaixo, ó, e 2 mais para cima, né, nós vamos ter uma excentricidade um pouco mais acima do que o meio, né, do que o ponto médio aí da seção transversal. Então, essa viga aqui é uma viga grande, aí, ó, de 30 metros, né? Então, tem proteção e tem armadura passiva também. Todo mundo aqui trabalhando junto. Colocado na viga vem de projeto que é verificado posteriormente. Com a equipe que a gente tem aqui na obra, toda a equipe concentrada no serviço, a gente consegue em um dia terminar a armação. Cerca de 2 horas para colocar as bainhas. A concretagem a gente faz em aproximadamente 2 horas. Depois de terminada a concretagem, aguarda-se o concretar a resistência para fazer o serviço posterior, que é a proteção, que leva aproximadamente 14 a 21 dias. Feita a proteção, já pode injetar a cauda e aí sim já transportar a viga. Ou seja, resumindo todo o processo, a gente consegue já disponibilizar essa viga para montagem com aproximadamente 21 dias. Ó, ele disse que em 21 dias eles liberam a viga. Então, veja, ele vai falar mais para frente, já vou antecipar, não sei se ele falou, não ouvi, acho que não, acho que vai falar mais para frente, que essa viga tem um FCK de 25 megapascal. Essa viga não. Quando ela atinge a resistência de 25 megapascal, a gente pode fazer a proteção. Então, ó, a proteção ela é feita aos 14 dias. Ele falou ali, ó, proteção aos 14 dias. Então, a gente espera que aos 14 dias da concretagem, a gente tenha chegado a essa resistência de 25 megapascal. Mas não é a resistência final. Uma viga dessa aqui, com proteção, com 30 metros de comprimento, fácil, tem 40 megapascal. Mas a gente não precisa de toda essa resistência para proteger, né? Essa proteção não é tão elevada que, pô, vai jogar uma tensão enorme aí. Não, a gente tem proteção, mas tem armadura passiva, né? Então, quando ela chega em 25 megapascal, que deve ser lá em torno dos 14 dias, acontece a proteção, aí tem lá o fechamento aqui e tal, injeção da cauda de cima, né? Com 21 dias a viga está disponível para ir para a obra. Mas veja, o FCK só vai ser atingido aos 28 dias. Mas tudo bem, cara. Nós ainda temos que executar o tabuleiro, nós ainda temos que colocar o asfalto, ainda vai ter a carga passiva, ou seja, embora ela não esteja no carregamento total dela, ela não tem uma carga alta ainda, né? Vai demorar um tempo até ela ter uma carga mais elevada. Então, a gente consegue ir trabalhando com essa viga aí. Como é uma viga bastante longa, de aproximadamente 30 metros... Ó, aproximadamente 30 metros. Aqui dá para a gente ver bem, né? Nós temos 2 cabos aqui em cima, ó. 2 cabos em cima e um cabo aqui embaixo. Esse cabo passa reto aqui, ó, de fora a fora. E esses 2 cabos curvos aqui, ó, eles aumentam, eles descem no meio da viga, onde o momento fletor é maior, e depois eles sobem nas extremidades. De aproximadamente 30 metros, a solução de concreto armado, sem as bainhas e cordoalhas, talvez não seria viável. Bainha é a tubulação metálica que passa. Esse formato curvo dela é para acompanhar o momento fletor da viga. Então, optou-se por essa tecnologia, que ela é uma tecnologia já... Passou rapidinho, né? Vamos voltar aqui para ver, ó.
o formato curvo da bainha para a gente poder combater o momento fletor aqui. Onde os momentos são maiores, a gente tem mais excentricidade. Então, é uma viga pré-fabricada aqui, ó. Nós estamos num canteiro aqui, fazendo... Depois nós vamos transportar essa viga e vai disponibilizá-la para a obra. Mas mesmo ela sendo uma viga pré-fabricada, nós vamos fazer pós-tração. Por quê? Porque a gente quer um formato curvo para o cabo. Então, primeiro nós vamos concretar, depois nós vamos protender. O momento fletor da viga. Então, optou-se por essa tecnologia, que ela é uma tecnologia já importada já de outros países, que já vem sendo executada há um longo tempo aqui no Brasil. Mas essa, para viaduto, seria a solução mais viável, que é a pós-tensão. A proteção ela só é realizada após o concreto atingir uma resistência de projeto, que nesse caso aqui da obra é 25 MPa. Atingida a resistência de projeto, é realizada a proteção. Como que é esse processo? São colocados macacos nas extremidades de cada viga e é aplicada uma força de proteção da ordem de 400 toneladas por cada cabo. Nós sabemos a capacidade de tração que o macaco tem. E o aço, não é o aço CA50 convencional, é um aço carbono também, mas é uma cordoalha. E a capacidade de tensão dele é 19 mil quilos por centímetro quadrado. O aço convencional é 5 mil. Aí você põe os coeficientes de segurança, né? O que acontece é que na norma, você não pode protender um cabo com 19 mil quilos de tensão. É no máximo 70%. Então a gente passa de 19 para 14 mil. Consequência disso, se uma peça dessa romper um cabo, ou se o cabo ficar mal tensionado, ou se o cabo ficar tensionado demais, o defeito aparece na fábrica. A hora que você solta a proteção, porque você estica os cabos, eles estão dentro de uma forma, essa viga é concretada, vem uma camisa de vapor, faz essa viga entrar em processo de cura, e aí depois que ele atinge um FCK inicial de resistência, que é uma resistência inicial mínima, você tem que ter a peça, aí você corta os cabos. Corta o cabo fora da peça, e aí solta os macacos e corta o cabo. Então a peça fica comprimida pela própria nervura, vou chamar assim, na verdade chama moça, mas pela própria nervura da cordoalha, pela própria corda torcida. O concreto e ela comprime. Então, essa peça, se ela tiver que dar problema, ela dá problema aqui no canteiro. Dificilmente, eu acho que é quase nulo, você ter a informação de que uma peça, uma viga, depois de pronta, deu problema lá na obra, na montagem da obra. A não ser que aconteça algum acidente, caia alguma coisa, ou entre em processo de ruptura. Pode só mostrar para vocês. A gente tem aqui, dá para ver que quando os caras concretam, ó, aqui, essa imagem é ótima. A gente tem ainda por cima, o concreto não fechou a armação, né? Ficou uma armação aqui por cima, ó, na face superior da viga tem uma armação. Ficaram aqui umas esperas aqui para uma segunda concretagem. Então, nós temos aí, ó, o canteiro de obra fazendo as vigas, aí beleza. Vamos lá para a imagem lá do final. Olha essa imagem aqui. Aí a gente tem as vigas posicionadas, não é? Aí nós vamos fechar, ó, apoiando nas próprias vigas, a gente vai fazer uma forma de madeira e nós vamos colocar o tabuleiro aqui, ó. Vamos concretar o tabuleiro e com essas armações superiores, a gente conecta todo mundo. Então, essa concretagem do tabuleiro vai fazer, ó, com que todo mundo trabalhe junto, né? Vai solidarizar todo mundo aí. Por isso, essas esperas para cima aí, né? A gente tem aqui, ó, as vigas apoiadas nesses gigantes, nesses pórticos aqui, né? E de tal forma que ela está funcionando aqui, ó, uma viga bem apoiada. Então, elas vão se apoiando nos trechos.
Nós temos vigas biapoiadas aí, que foram posicionadas sem a gente ter que fazer, né, escoramento, cimbramento, tal. Trazer concreto para cá, né, não sei onde que esse viaduto aqui, ó, trazer concreto para cá pode também não ser uma coisa simples, fácil, né? Então, depois na hora de solidarizar todo mundo aqui, ó, não tem jeito, aí vai ter que trazer o concreto para cá e lançar aí. Então tá bom. Ó, falamos de pós-tração, já, né? Aqui o tempo inteiro a gente está falando de pós-tração com aderência posterior. A gente tem aderência inicial. O que é aderência inicial? A aderência inicial é quando a gente tem a pré-tração. Por que é aderência inicial? Porque a gente traciona o cabo, a gente não tem bainha. Por quê? Porque a gente traciona antes de concretar, então eu não preciso mais tracionar o cabo, tá bom? Então a gente traciona o cabo e lança o concreto. À medida que então o concreto já está em contato com os fios e cordoalhas. À medida que o concreto vai endurecendo, ele já vai tendo a aderência com o aço. Quando o concreto endureceu, já existe a aderência. Não é? Então, o que a gente viu lá naqueles vídeos lá de pré-tração? Depois que o concreto endureceu, foi só cortar as peças. Não tem plaquinha de ancoragem, não tem nada, porque o concreto já está aderido, né? Quem não deixa a cordoalha e os fios escorregarem é o concreto. Então, a gente tem aqui nesse sistema de pré-tração aderência inicial, tá bom? Aqui nós temos aderência posterior, porque concretamos, aí depois que o concreto adquiriu resistência, a gente tracionou os cabos, aí depois que a gente tracionou os cabos, a gente lançou uma cauda de cimento por dentro da bainha, que vai, aí, à medida que for curando, vai dar essa aderência. E vai proteger o cabo também, né? E nós temos a pós-tração sem aderência, quando a gente usa cordoalho engraxado, que é o que nós vamos ver agora, tá? Um vídeo com a cordoalho engraxado. Que é um vídeo falando, por exemplo, desse edifício aí. Ó. Um edifício de vários pavimentos. Está sendo feito um exemplo, né? Esse pavimento aqui, ó, ele não tem vigas. Então, nós estamos usando proteção porque a gente não tem vigas nesse pavimento, tá bom? Então, ó, é concretagem em loco, né? Concretagem em loco é isso aí, ó. Cimbramento, forma de madeira. E aí nós vamos, ó, posicionar a armadura passiva. Nós temos a armadura passiva aqui também. Então, embora a gente tenha uma laje protegida, nós vamos ter a armadura positiva. A armadura positiva da laje é a armadura que fica embaixo, na face inferior da laje. Ó, aqui a gente está vendo, a gente tem um engrossamento, né, na borda. A gente tem um engrossamento na borda. E a gente tem um engrossamento aqui onde tem os pilares. Esse engrossamento aqui a gente chama de capitel, né? Como a gente não tem viga aqui, ó, esse capitel, ele melhora a ligação da laje com o pilar. A gente tem, é como se a laje fosse mais espessa nessa ligação. Então, a gente tem um contato maior entre a laje e o pilar, porque a gente aumentou a espessura, né? Esse é o objetivo do capitel, aumentar a espessura da ligação entre a laje e o pilar. Se eu aumentei a área ali, a espessura, né? Se a gente tem mais área de contato, a gente tem tensões menores. Então tá, ó, a gente tem uma armação nessa borda, a gente já tem uma armação positiva lá dentro do capitel, ó, e vamos ter uma armação positiva também na laje aqui, ó. Ó, colocamos uma tela na parte de baixo da laje, né? Essa parte que é a armação positiva, essa tela que fica por baixo. Então tá, vamos colocar as cordoalhas agora, ó, colocando a forminha plástica, a plaquinha de ancoragem. Essa forminha plástica, ela serve para deixar um buraco,
não é? Para depois a gente tracionar o cabo. Então, a gente coloca a forminha plástica aí do lado onde a gente vai tracionar. Na outra extremidade, ó, a gente já corta o cabo. Ó, aqui a gente tem o cabo. Na outra extremidade, a gente já vai cortar o cabo e botar na plaquinha. Não tem aquela forminha lá, porque nós vamos já concretar. Ali, então, na ancoragem passiva, o cabo já está fixado. Está pronto aqui. Desse lado já está fixado. Do outro lado, nós vamos tracionar. Tá bom. O que a gente tem aqui nesse cabo? A gente tem a cordoalha aqui por baixo, né? Que a gente está vendo, que é esse conjunto de fios aí, ó, de 7 fios em forma helicoidal. Aí tá esse laranja aqui, ó, é a graxa. Nós temos uma graxa aí, ó, que preenche, né, essa cordoalha para proteger essa cordoalha. E nós temos a bainha, que é essa mangueirinha azul aí. Então, ó, numa direção, a gente tem todos os cabos concentrados, tá? É um conceito que a gente usa da armação, em uma direção a gente concentra umas faixas dos cabos aqui, na outra direção a gente distribui os cabos. Então, é como se a gente tivesse 3 painéis de lajes, assim, ó, esses painéis compridos, assim. Então, a gente, esse primeiro painel está apoiado nessa borda e está apoiado nessa primeira faixa intermediária aqui, ó. Então, como a gente tem muito cabo concentrado, a gente tem uma faixa bem rígida aí. Essa faixa aqui, ó, vai se deformar menos do que essa outra região aqui, né? Por quê? Porque a gente tem um monte de cabo aqui, ó, que está levantando essa área aqui. Então, como ela se deforma menos, esse painel vai acabar se apoiando sobre ela. Mas esse primeiro painel está apoiado na borda e nessa primeira faixa intermediária. Aí esse segundo painel de laje está apoiado nas 2 faixas intermediárias. O terceiro painel apoiado nessa segunda faixa intermediária e na outra extremidade. Essas faixas aqui amontoadas, elas formam como se fosse uma região rígida, como se fosse uma viga. A viga tem mais rigidez que a laje, né? Então, é mais ou menos nesse conceito. Aí, na outra direção, ó, nós vamos ter essas cordoalhas todas distribuídas, como se fosse uma laje aqui, ó, que está apoiada nessa outra direção, né? Aí, ó, estamos vendo com a armadura negativa. A armadura negativa, que é a armadura que fica na parte superior da laje. Muito bem, ó, temos aqui, lá embaixo, a malha com a armadura positiva, aí temos as cordoalhas que passaram, e por cima a armadura negativa, que é a armadura que fica na face superior da laje. Está tudo pronto, né? A próxima etapa agora é concreto. Manda bala aí, ó. Vou concretar. Vamos preencher tudo. E como isso aqui é pós-estação, nós vamos ter que esperar o concreto adquirir resistência. Ó. Ficaram aqui, né, os cabos das cordoalhas aqui, as cordoalhas para fora em cada cabo, né, para a gente poder colocar o macaco e fixar a cordoalha. Então, aqui a gente tem essas cordoalhas concentradas, na outra direção, tudo distribuído aí. Essa cordoalha engraxada, cada cabo é uma cordoalha, né? Ó, agora a gente vai tirar essa forminha. Tudo bem? O que a gente tem lá? Ali atrás, né, concretado, tá a plaquinha de ancoragem com a armação. Vamos limpar aqui, ó, essa região da ancoragem para a gente poder pretender. Posicionar as cunhas.
Olha só o que vai ser feito agora, ó. A gente colocou umas marquinhas amarelas aqui, ó. Por quê? Não, é uma maneira da gente conferir se foi colocada aí a força correta ou não no cabo. A gente tem essas marquinhas amarelas. Se eu sei qual é o comprimento do cabo, se eu sei qual é o material desse cabo, então eu sei o módulo de elasticidade do cabo, e eu sei a tensão que esse cabo tem que ficar para ter uma determinada força, eu consigo calcular a deformação do cabo. Então, eu consigo calcular qual é o alongamento que esse cabo tem que ter. Eu tenho todas as informações, sei qual é o material, sei qual é o comprimento, sei qual é a tensão que tem que ter para dar uma força determinada. Então, a gente sabe qual é o alongamento que esse cabo tem que ter, qual é a deformação que ele tem que ter. Então, nós vamos colocar essas marquinhas, depois nós vamos lá e nós vamos medir, ó, qual que é a deformação, qual foi o alongamento que foi colocado nesse cabo. E aí nós vamos verificar se a tensão está correta ou não, né? Pode ser que o macaco esteja descalibrado e pode ser que na hora do travamento do cabo alguma coisa deu errada lá na cunha, que não estava posicionada direito. E aí, com essa conferência do alongamento, a gente consegue ver se algum cabo precisa ser reprotendido. Enquanto a gente não corta as pontas aqui da cordoalha, a gente pode refazer essa proteção, não é? A cunha, ela fixa só por pressão, então se a gente puxar o cabo, a gente alonga ele de novo. Depois que a gente cortou a ponta da cordoalha, já era, né? Então tá, ó, a gente está posicionando o macaco agora, a cordoalha passa por dentro, esse aqui é o macaco que a gente usa nessa cordoalha engraxada, é um macaco bem menor, mais fácil de se manipular. A bomba hidráulica é bem pequena, né? É um equipamento bem mais fácil de se usar, bem menor. A cordoalha passa por dentro e, né, sai aqui a cordoalha, ó. Então, vamos lá. Posicionamos o macaco aí, ó. Temos lá o manômetro, que vai medir qual é a pressão, e a gente sabe que a gente tem que chegar numa determinada pressão. Ó, nós vamos tracionar, vamos puxar o cabo e vamos alongar esse cabo. Ó, alongou o cabo. Olha o que está acontecendo dentro desse cabo. Espera aí. Deixa eu fazer um desenho aqui. Pessoal, a gente tem lá uma viga. Digamos que a gente tem uma viga ou uma laje também, né? Aí nós temos, nesse caso, nesse nosso exemplo aí, a gente tem uns apoios aí. Ó, a gente tem um apoio lá na extremidade, um engrossamento lá na extremidade, né? Tem pilar também na extremidade. Aí nós temos um pilar aqui no meio, tem um outro pilar aqui no meio. A gente tem 4 pilares. Qual que é o diagrama de momento fletor? O diagrama de momento fletor vai ser alguma coisa com essa cara aqui, né? Poxa, tá vendo tão bem. Ó, uma coisa com essa cara. Então, o diagrama de momento fletor é desenhado pelo lado tracionado. Lado tracionado, lado tracionado, lado tracionado, lado tracionado. Lado tracionado. Então, nos apoios aqui, ó, nos apoios, a parte tracionada está na parte de cima. Então, nós temos que levantar o cabo e passar lá por cima. Então, o cabo é posicionado desse jeito, né? Não dá para fazer esse bico aqui no cabo.
Então, o que nós temos aqui... Ó, o cabo vai ficar com essa cara. Ele sai aqui, daí ele desce, passa aqui embaixo, sobe, passa em cima. Peraí. Desceu. Aí ele sobe, tem uma curvatura no apoio aqui, né? Aí ele desce. Aí outra curvatura aqui em cima do apoio. Desce. E volta à posição mais ou menos no meio. Então, quando a gente tem essa curvatura nesse sentido, nós estamos jogando carga para cima. Ó. Quando a gente tem a curvatura neste sentido, nós estamos jogando carga para baixo. Só que a curvatura para baixo aqui, ó, ela se dá em cima dos pilares, né? Então, é uma situação onde a gente não vai ter problema de deformação. Nós estamos jogando uma carga vertical para baixo, só que a gente tem um pilar aqui. Tem um engrossamento, tem um pilar aqui que está suportando essa carga para baixo. Então, o que está fazendo aqui o cabo? Ó, nós estamos jogando, aqui no meio do vão, nós estamos jogando carga para cima, diminuindo a deformação, e esta carga para cima a gente joga ela nos apoios, ó. Aqui nos apoios a gente vai jogar ela para baixo. Aqui nos apoios a gente vai jogar ela para baixo. Pessoal, se a gente somar as cargas para cima e para baixo, elas vão dar zero. Se a gente somar as cargas que estão para cima com as cargas que estão para baixo, vai dar zero. Nós não jogamos carga vertical aqui na laje. A única carga vertical que a gente joga aqui é o peso próprio da cordoalha, que é ridículo. Então, esse carregamento da proteção, ele se anula, essa carga aqui. E ela diminui as tensões aqui no meio do vão, diminui a deformação aqui no meio do vão. Então, olha o que está acontecendo. Quando a gente puxa, ó, a gente tem carga aqui no meio, botando para cima, e a carga aqui, ó, tá vendo os capitéis, os engrossamentos? E aqui, onde a gente tem os pilares, a gente está colocando essa carga para baixo, né? Vamos repetir de novo essa animação aí. Ó, quando a gente traciona, o que nós estamos fazendo é isso aí, ó. Está acontecendo este movimento nos cabos aí. Muito bem, ó, alongou. E agora a gente pode medir, ó, quanto foi esse alongamento, né, através dessa marquinha que a gente fez. Tá tudo certo? O alongamento está correto? Então, beleza. Então, podemos cortar esse excesso da cordoalha. Agora, depois que a gente corta, né, a gente precisa primeiro confirmar, porque depois que a gente corta, não dá mais para tracionar. E aí, depois a gente preenche com grout. Não é? O porquê do grout? Porque a gente precisa de um material, a gente está preenchendo um buraco dentro do concreto. Toda vez que a gente vai preencher um buraco, não dá para a gente usar concreto comum, não é? Nós precisamos usar grout. O grout, ele tem uma propriedade especial que é, ele não se retrai, ele não diminui de volume, que é uma característica do concreto. Então, se nós vamos preencher um buraco e a gente coloca alguma coisa que diminui de tamanho, não vai preencher o buraco, né? Então, nós temos que preencher aqui, ó, esses buracos aqui com um grout. Não, o cabo não vai fissurar, cara. O cabo vai romper. O cabo corre o risco do cabo romper. Isso pode acontecer. O cabo, né, que tiver uma fabricação ruim. Então, qual que é o nosso objetivo aqui na engenharia? É pegar um material e usar o máximo de tensão que a gente pode nesse material com uma certa segurança, né? Então, a gente vai analisar, ó,
como que esse material se comporta, e a gente vai aplicar uma segurança ali para a gente conseguir utilizar esse material da melhor maneira. A forma mais econômica é a gente utilizar o máximo que a gente pode nesse material. Então, esse é o nosso objetivo. Nós vamos ter lá um cabo, uma determinada resistência, uma seção transversal, né? De acordo, né, com a nossa análise, podemos chegar até uma determinada tensão. Se aconteceu algum problema na hora da fabricação, essa seção transversal ficou comprometida por alguma questão aí, né? Pode acontecer de quando a gente está tracionando, o cabo arrebentar. Por isso, ninguém fica atrás do macaco na hora de tracionar o cabo. Porque se o cabo arrebentar, o macaco vira um foguete. Então, ninguém fica atrás do macaco, não é? Quando a gente, no vídeo passado, a gente viu que naquelas pistas de proteção, a gente viu umas fotos também. A gente tem uma tela. E o cara fica lá protendendo os fios atrás da tela. Por quê? Porque um fio desse pode arrebentar e pode voltar aqui, né? Então, aquela tela vai proteger o cara que está ali atrás. Muito bem. Então, bom, vamos continuar aqui, ó, com a nossa... Bom, terminamos, né? Ó, terminamos. Depois que a gente concluiu aqui, ó, não dá para a gente dizer que esse aqui é um pavimento protegido. Dá para dizer? Não dá para dizer. Não tem nada aqui que indique que ele é um pavimento protegido. A gente pode executar uma laje sem vigas, sem proteção? Pode. Podemos executar uma laje sem vigas e sem proteção. Então, só olhando aqui, galera, não fala nada do que é isso aqui, né? Ó, lá dentro a gente tem lá a armação, mas está tudo concretado, não dá para enxergar nada. Pronto. Ó, seguinte, o processo está completo, né? O processo de pós-tração aqui, ó, está completo. E aí é o seguinte. A gente sempre pode complicar as coisas, né? Digamos que alguém... Um cliente aqui, ó, comprou o pavimento de baixo e o pavimento de cima. E ele quer fazer uma escada interna por entre os pavimentos. O negócio é o seguinte, cara. Se a gente cortar a cordoalha, essa cordoalha é engraxada. Então, se a gente ela não tem aderência. Se a gente cortar a cordoalha, ela simplesmente vai perder a tensão em todo o cabo. Não é só naquela região que a gente cortar, não é? Então, como é que a gente vai fazer para fazer uma abertura aqui, ó, e atender esse cliente que quer colocar uma escada de um pavimento para o outro? Vamos fazer uma modificação no projeto, tá bom? Ó, nós vamos retirar o concreto da região onde a gente quer fazer a abertura, preservando a armação, tá? Então, veja, ó, a gente quer fazer uma abertura aqui, nessa região da laje, né? A gente está vendo o capitel ali, ó, o engrossamento. Só que é o seguinte, a gente tem cabos passando aqui, ó, que estão nessa região e seguem lá para outra borda, na outra direção, ó. Seguem aqui, ó, nesse sentido, né? Se a gente cortar o cabo, aquelas regiões lá, ó, vão ficar sem proteção. Aquela região mais para frente. Então, veja, ó, estamos colocando o escoramento, mas esse escoramento, ele vai até o final. Tá vendo? A gente tem um escoramento aqui nessa região, e depois tem um escoramento aqui, ó, de toda a laje que a gente tem aqui no comprimento do cabo. Temos que escorar até o final. Por quê? Porque quando a gente cortar o cabo, esse cabo vai perder toda a tração dele. É uma cordoalha engraxada. Tá bom, escoramos a laje, agora depois de escorar, a gente pode tirar essa parte superior aí, né? Tirar o concreto preservando a armação. Muito bem, agora nós vamos, ó, cortar os cabos. Nesse momento, a gente vai perder a tração do cabo,
Tá bom. Mas olha só o que foi feito. Nós fizemos um buraco maior do que o que a gente precisava para a gente refazer aqui, ó, essas ancoragens nas bordas. Então, nós vamos fazer ancoragens ativas aqui na borda, ó. Vamos concretar, vamos esperar o concreto adquirir uma resistência, e aí nós vamos tracionar novamente os cabos. Vamos colocar novamente a tensão que a gente precisa nesses cabos, né? E a armação aí. Vamos concretar. Ó. E vamos tracionar de novo, né? Tracionar de novo. Corta depois as cordoalhas e preenche os furos, né? Refizemos a proteção aí nessa região. Pronto. Agora, ó, a continuação que a gente tem aqui do cabo para a direita voltou a funcionar. Não é? Nós temos tensão aqui agora e podemos tirar todo o escoramento que a gente tinha colocado aqui embaixo. Ó. E podemos executar a escada aí para atender o cliente. O cara vai reclamar que é caro pra caramba, né? O cara sempre reclama. Quais são as vantagens desse sistema? Ele está falando aqui de um sistema de usar lajes sem vigas, né? Lógico, show de bola. A gente consegue passar a nossa tubulação ali, ó, sem precisar furar a viga, né? Nós temos um forro, uma altura do forro ali, ó, menor. Se a gente tiver um pavimento com vigas, nós temos um pé direito menor aqui, né? Nós vamos precisar de um pé direito... Nós vamos ter um pé direito menor. Para a gente ter o mesmo pé direito, a gente vai ter que ter um piso a piso maior nesse lado com as vigas, né? E aqui essa tubulação ou fura a viga, ou faz esse contorno aqui em volta da viga, né? Então, pelo fato da gente ter um piso a piso menor aqui de um pavimento sem vigas, a gente consegue, com a mesma altura da edificação, executar um pavimento a mais, né? Porque o nosso piso a piso é menor. Então, em um lado, a gente ficou aqui, ó, com 10 pavimentos, no outro lado, com 11 pavimentos. Porque, ó, reparem que a gente tem, ó, que bonitinho, os capitéis ali. A gente tem os capitéis desenhados ali à direita, né? Na verdade, esse sistema é um vídeo americano. Então, como eu comentei com vocês, quando o custo da mão de obra é caro, como nos Estados Unidos a mão de obra é tão cara que os caras não têm empregada doméstica, né? Mesmo quem tem dinheiro não tem tanto empregado assim, não. Quem tem dinheiro tem um ou outro empregado só. E o que a gente vê lá são os hispanos ilegais fazendo mão de obra, né? De limpeza. Por quê? Porque é caro. É caro. Então, fazer um pavimento aqui, ó, sem viga, onde você... Se não tiver o capitel, então, cara, é uma laje onde você joga o concreto ali, pum, preencheu e eu estava ouvindo um engenheiro falando que ele estava em Nova York lá e olhou lá umas construções que estavam sendo feitas. A grande maioria era com laje plana, que é laje sem vigas. Só que não é 20 centímetros de espessura, não. Os caras tinham lá umas espessuras de 50 centímetros. Então, o que eu falei para vocês, ó, eles preferem gastar mais, sai mais barato, os caras gastarem mais material e fazer uma coisa que seja mais rápida, mais prática, que use menos mão de obra, do que ficar economizando material aqui, economizando um pouquinho ali, né, para poder diminuir o custo. Então tá. Ó, os equipamentos que a gente tem ali, né, o manômetro, a bomba. Olha só,
Aqui a gente tem essa bomba, o macaco aqui, né? O macaco. A bomba hidráulica é bem pequena, né? Então é um sistema bem simples mesmo, que é fácil para a gente utilizar aí, né? A plaquinha, a cunha, o cabo, e é isso aí. Ó, nós vamos ver um último vídeo agora, que é o cara fazendo isso aqui numa cordoalha engraxada, tá? Agora nós vamos ver a bagaça de verdade. A gente viu uma animação, estão vendo a propaganda. Olha como esse cara é bonito, tá vendo? As meninas adoram, cara. Vamos pro lado. Ó, então, o que nós vamos ver aqui dá a impressão de ser um radier, isso, né? Porque nós estamos sobre o solo, não sei, vai depender das cargas que a gente tem, se a gente tem pilares chegando nesse radier com uma carga elevada, sei lá. Então, a gente tem esse radier protegido. Então, a gente tem uma cordoalha, o cara está batendo aqui com o martelo, ele vai tirar aqui aquela forminha plástica, tá? E vai pegar o macaco e vai tracionar aqui a cordoalha. Ó. Para folgar aqui a forminha, tirou lá a forminha plástica. E vai botar a cunha aí, ó. Espera aí. Tá muito rápido, né? Eu vou colocar esse vídeo um pouquinho mais lento. Tirou, né, aquela forminha ali. E vai posicionar a cunha agora. A qualidade do vídeo não é muito boa, né? Mas fazer o quê? Ó, a cunha está posicionada lá. Ó, antes da gente trazer o macaco, o que ele vai fazer? Pegou lá um spray branco, né? Colocou aqui, ó, uma marca e fez aquela marquinha branquinha ali. Depois a gente vai chegar aqui, ele põe a mesma madeirinha, a gente vai conseguir medir qual que é o alongamento que a gente tem que ter, ó. Qual o alongamento que foi aplicado, né? Ó, olha o tamanho da bomba hidráulica. Bem pequena, né? Então tá presa ali a bomba, ó o manômetro. Tá subindo ali a pressão, subindo a pressão. Ó, tá aumentando aqui a tração, tá puxando o cabo, né? Quando chegar lá na pressão correta, ele trava lá o macaco, a bomba, né? Trava a bomba e pronto, acabou. A gente fez aí a proteção. Simples, né? Bem tranquilo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ó, vou mostrar para vocês agora mostrar um projeto aqui, ó. O projeto foi para obra, tá? Foi para obra e já foi executado aqui. Então, nós temos aqui o detalhamento da proteção de um edifício. Vamos ver se a gente acha o edifício aqui.
É esse edifício aqui, ó. Ele é meio chatinho, ó, porque ele tem uma inclinação aqui, tá vendo? Ele vai aumentando aqui, ó, à medida que ele vai subindo, ele vai aumentando esse pé direito. Então, tá vendo? Ó, a gente tem um pilar desse lado aqui, e tem um pilar lá do outro lado, ó. Um pilar deste lado, e um pilar lá do outro lado. E aí a gente tem as vigas que atravessam aqui, ó, de um pilar até o outro. No meio do prédio, a gente não tem pilar. Acho que essa imagem é melhor, né? Ó. Então a gente tem, ó, tá vendo uma vigona aqui, ó, cruzando de um. Então a gente tem pilares nas laterais e no meio do prédio a gente não tem pilar. Então são pavimentos corporativos, né? Então você pode colocar lá a divisória que você quiser aqui. A gente tem essa viga, tá vendo que tem uma viga chegando aqui, ó. E esta outra pilar, a pilar tem uma viga que cruza aqui. Tem um V aqui, ó, uma viga chegando junto com a outra. Ó, tá vendo? São essas vigas aqui, ó. Tem uma viga chegando junto com a outra, tá vendo? É justamente esse encontro aqui, ó. Tem a V40 e a V41. Então, a gente vai ter o desenho dessa armadura da viga também. Eu teria que procurar aqui. Qual que é a armação? Então, mas numa outra folha, a gente vai ter a armação passiva dessa viga, né, da V40, da V41 e desta viga aqui, que é a 38 a 39. E aqui a gente tem a armadura ativa. Estou procurando ver se eu acho a passiva aqui. Esse projeto é uma confusão. Não, viga 24. Não está nessas folhas aqui. Mas tudo bem. Não interessa a armadura passiva. Nós vamos ter a armadura passiva aí, né? E aqui, ó, nós vamos ter a armadura ativa. Tudo bem, ó. O que a gente tem aqui nessa viga 38, que é igual à viga 39? Nós temos 2 cabos com 14 cordoalhas. Cada cordoalha vai ter 15,2 milímetros de espessura. Então, nós temos 2 cabos com cada cabo 14, ou seja, nós temos 28 cordoalhas aqui em cada viga aqui, né? Tanto na 38 quanto na 39, elas são iguais. Então, a gente tem, ó, os cabos, eles saem aqui desse pilar, e aí eles se separam aqui, ó. Aqui a gente está vendo o cabo 1. Aqui a gente está vendo o cabo 1. Então, o cabo sai no eixo, e depois ele vai 4,5 centímetros para a esquerda, ou para cima, né? E o cabo 2 também, ele sai do eixo, ó. Ele sai do eixo e vai 4,5 centímetros para baixo. Então, eles saem um em cima do outro, e daí um vai para um lado, outro vai para o outro. Né? Aí eles ficam, então, nessa posição, e quando eles chegam lá do outro lado, eles voltam para o eixo. Olha como eles são invertidos aqui, ó. De um lado, a gente tem o cabo 1, é a ancoragem ativa. Tá vendo que a gente tem lá a plaquinha aqui, ó, o bloco porta-cunha, vai ser colocado o macaco aqui para ser tracionado. Então, o cabo 1 é a ancoragem ativa desse lado esquerdo,
E o cabo 2 é a ancoragem passiva, ó, aqueles laços que a gente tem, né, para fixar o concreto. Ó, essa aqui é a ancoragem passiva. E eles são invertidos. Ó, na outra extremidade, aqui a gente vai ter a ancoragem ativa no cabo 2 e a ancoragem passiva no cabo 1. Por que um vai para um lado e outro vai para o outro? Né? Não era melhor eles ficarem no eixo? Mas olha o que acontece. A gente quer aproveitar aquela coisa de descer o cabo e ele passar bem embaixo, onde a gente tem momentos maiores. Então, eles saem aqui, ó, em posições diferentes, por isso que está um em cima do outro aqui. Aí, à medida que a gente vai chegando para o meio da viga, olha o que os caras fazem, bicho. Olha o dente na viga aqui. Cara, nós temos um vão de 20 metros aqui, ó, dentro do pavimento. Eu aposto que isso aqui é o pessoal de ar-condicionado que faz essas coisas. O pessoal de ar-condicionado vem com uns dutos, assim, que são umas coisas horríveis. Eles só ferram com a gente. Tudo bem, deixa eu falar. Então, a gente sai com os cabos aqui, ó, um em cima do outro, né? A posição do cabo, a posição média do cabo aqui está mais para cima, ó. E aí, à medida que a gente vai indo para o meio do vão, onde a gente vai ter momentos maiores, os cabos, eles descem e eles ficam lá embaixo. Então, aí não daria para um cabo ficar em cima do outro, aí um fica do lado do outro, né? A gente sai com os cabos no eixo, depois eles se separam, ficam um do lado do outro. Ó, eles estão a 10,5 centímetros do fundo da viga. Aí fica um tempo aqui embaixo, aí depois eles voltam a subir. Então, a gente viu lá o cabo 1 e o cabo 2 em planta. Ó, a gente viu aqui, ó, o cabo 1 e o cabo 2 em planta, né? Olhando de cima como eles estão. E agora a gente está olhando em elevação aqui, ó, o cabo. Cabo 1. Então, vê, ó, o cabo 1, a armadura ativa começa embaixo. A armadura ativa embaixo. Aí ele vem, desce, passa embaixo e termina na armadura passiva em cima. Cabo 1. O cabo 2 faz a mesma coisa, né? Ele começa, ó, a armadura passiva em cima. Aí ele desce, fica lá no fundo da viga, e depois ele sobe aqui e fica na armadura ativa nessa posição. Aí nós temos o detalhe aqui, ó, da armadura ativa, né? Tá posicionado, ó, coloca essa armação aqui, ó, nas extremidades. Nós vamos ter 2 ferros nesses cantos, e esse ferro que a gente está vendo aqui também vai estar na extremidade, de tal forma, ó, que a gente tem esses ferros cruzando aqui, ó, na lateral aqui desse furo, né? Vamos ter essa armação aqui, ó, posicionada na lateral. Professor. Ok. Professor. Mesmo detalhe aqui, ó, né? Mesmo detalhe para os dois lados da viga. Você quer falar, Fábio? Oi, professor, tá me ouvindo? Espera aí, só um minuto que a minha... Pode falar de novo? Oi, tá ouvindo? Estou ouvindo agora. Eu só não entendi por que colocou ativo e passivo invertido. É para protender simultaneamente? Não, é só para a gente ter uma simetria do cabo. Ah, né? tá. Então, assim, como a gente tem perdas, tá? Na próxima aula a gente vai falar de perdas de proteção. Os cabos, eles acabam ficando com forças diferentes ao longo do cabo, porque a gente vai ter o atrito. Então, dessa maneira, um cabo a gente traciona de um lado, o outro cabo a gente traciona do outro lado. Mais equilibrado. Exatamente, a gente tem uma simetria, a gente deixa essa proteção mais equilibrada. É isso aí. Entendi. Beleza, obrigado, professor. Os outros cabos que a gente tem aqui, ó, né, vão ser parecidos também. A gente tem aqui a viga 40. Tem um cabo com 19 cordoalhas.
aqui a gente tinha, né, na viga 38 e 39, a gente tinha 2 cabos, cada cabo com 14 cordoalhas. Aqui a gente tem um cabo com 19 cordoalhas. Cordoalha pra caramba, né? Num cabo só. Imagina o tamanho. Cara, deve ter dado um trabalho isso. Para protender isso. Imagina o tamanho do macaco para puxar 19 cordoalhas de uma vez, pendurado, olha, presta atenção, pendurado do lado de fora aqui, ó. Essa região aqui, que a gente está falando dessa região aqui, ó, tá vindo a viga lá, ó, vendo a viga, a gente está vendo o pilar aqui, e o macaco tinha que ficar do lado de fora aqui, para fazer essa proteção. Deve ter dado um trabalho do caramba. E a gente tem o cabo 41, que tem 16 cordoalhas, ó. Então, a gente sempre tem aí a posição em planta, né? E a posição aqui, ó, e a elevação. Então, aqui só tem um cabo, o cabo ficou no eixo mesmo, né? Não precisa ficar um cabo do lado do outro, só tem um cabo, fica no eixo mesmo. E tá a elevação do cabo. Veja que a gente tem a posição do cabo a cada 1 metro e pouco, aí 1,69 m, para que a gente consiga fazer o perfil correto do cabo. O pessoal posicionar esse cabo, né, de maneira correta lá na viga. Tá bom. Vamos ver as especificações aqui do cabo. Ó, cordoalha de 15.2, né? O cabo 1, que a gente viu lá da viga 38 e 39, ó, tem 14 cordoalhas de 15.2, o cabo 2, 14, o cabo 1 da viga 40, 19, o cabo 1 da viga 41, 16. Aqui, ó, é a quantidade de cabos que a gente vai precisar. Viga 38 e 39, do segundo pavimento até o 14º pavimento. Então, nós temos 2 vigas aí, ó, de 13 pavimentos, né? Vai dar 26 cabos aí. Precisamos de 26 ancoragens ativas, 26 ancoragens passivas. O comprimento do cabo, 21,5 metros. Comprimento da bainha, um pouquinho menor, não é? 19,20 metros. A gente tem aquele laço na armadura passiva, né? O laço sai para fora da bainha ali. Ó, as alturas que estão cotadas lá naquela elevação, ela está falando que a altura está no eixo do cabo. Tem que prestar atenção para deixar o eixo do cabo naquela posição. Olha aqui. FCK 40. Esse aqui é o FCK da obra. Então, o edifício foi feito com esse FCK, né? Fator água-cimento está especificado aqui, menor ou igual a 0,45. Aí nós temos um FCKJ. O que é o FCKJ? É o FCK, ó, idade de J dias adequadas para 100% da proteção. Então, o projetista aqui está dizendo o seguinte: o FCK final é 40. Mas quando o FCK estiver em 26,5, você já pode pretender. Porque, né, a tensão aqui, ó, o FCK ele foi calculado para a gente ter revestimento, para a gente ter carga acidental. Não temos nada disso ainda. A gente só tem o peso próprio. Não o peso próprio só da viga, a gente vai ter o peso próprio da viga e das lajes que estão se apoiando, porque a gente tem um concreto moldado em loco, está todo mundo já presente ali, né? A gente vai ter o peso próprio do pavimento ali, mas é só o que está atuando por enquanto. Então, considerando as tensões,
não está dito aqui, ó, a proteção tem que acontecer aos 7 dias, a proteção tem que acontecer aos 14 dias. Não está determinado aqui. O que está determinado é que a proteção tem que acontecer quando eu tiver esse FCK. Ah, é? Tá bom. E se a gente usar um concreto com alta resistência inicial, será que a gente consegue antecipar isso? Ó, vou abrir uma tabela aqui de traço de concreto para a gente ver o tempo, né, que a gente tem com um FCK 40 para chegar a 26,5. Ó, nós temos concreto CP2, que é um concreto cimento pozolâneo normal, né? E a gente tem esse CP5, que é o cimento ARI, ó, alta resistência inicial. Então, vamos ver no normal aqui, ó. Normal, a gente tem o FCK aos 28 dias 40. Ó. A gente vai precisar esperar aí um pouquinho mais, 7 dias, né? Uns 10 dias. Então, com concreto normal, uns 10 dias aí, ó, a gente já consegue fazer essa proteção, né? Estou imaginando, né? Teria que fazer uma conta aqui. A gente tem expressões para calcular em função dos dias aí, né? Para ver qual é a data provável que a gente tem aquele FCK de 26,5 e 27. Aí, na data, a gente rompe o corpo de prova e analisa. Se a gente usar concreto com alta resistência inicial, com FCK aos 28 dias, ó, aos 28 dias, nosso FCK 40, ó, com 3 dias a gente pode pretender. Então, não é o projetista que define isso. Quem define isso é a construtora. Não, eu posso esperar? Não, eu não posso esperar. Você não pode esperar, usa concreto com alta resistência inicial e protege logo de uma vez, né? Se você pode esperar, usa o concreto normal aqui. Então, que tipo de concreto que você vai usar não interessa muito. O que interessa para o projetista é a resistência e o módulo de elasticidade do concreto. Agora, se ele tem um aditivo A, B ou C, se não sei o quê, então, né, não faz muita diferença aqui. Se você vai concretar um volume de concreto muito grande, então você vai usar um cimento pozolânico que diminui o calor de hidratação. São consequências do processo executivo, né? O projeto em si não especifica muita coisa de concreto. Só especifica resistência e modularidade. Agora, de acordo com as características do meu processo executivo, em dias muito quentes, a gente tem aditivos que geram uma película, né, para impedir a evaporação da água. Então, processo construtivo. Tudo bem? Não. Peraí. Vamos voltar para cá. Ó. Então, está especificado aqui o FCK, está especificado o FCKJ. Agora, quanto é J dias, vai depender do que você quiser, do seu traço do concreto, do tipo de cimento que você vai usar, né? Módulo de deformação. Módulo de deformação do concreto. Especificação do aço, ó. Cor do aço CP 190 RD, né? Nós falamos isso, ó. É um aço para concreto protendido, CP. 190 é a resistência à ruptura, à tração. Então, ele se rompe com uma tensão de 190 kN por centímetro quadrado ou 1.900 megapascal.
RB é de relaxação baixa, né? É o tipo de tratamento que ele sofreu aqui. Armadura passiva, CA50A. Tem uma armadura passiva aqui, né? Ó, esses ferrinhos aqui, ó, que foram detalhados aqui, ó, é com bitola de 8 milímetros. Então, a gente tem aqui, ó, um CA50 aqui de 147 quilos. Por causa desses detalhes, dessas armações aqui, no nicho, né, de proteção. Cordoalhas de 15,2 milímetros, aderente. Tá vendo? Então, tá dito que é aderente. Nesse caso, nós vamos inserir a cauda de cimento depois. De novo, está especificado aqui, ó, o tipo de aço e a bitola. Olha a tensão, resistência à tração. Não é o CP 190? Resistência à tração tem que ser 190, né? A resistência ao escoamento é 90% dessa resistência aí, ó, 190,9 vezes 171. Quando a gente falou lá da... Deixa eu abrir a apostila. Quando a gente estava falando lá dos tipos de materiais, a gente falou de aço, eu mostrei para vocês as tabelas que a gente tem aqui na apostila do professor João Bento de Anai. Que é a apostila que eu falei que a gente se baseia aqui nessa apostila. Capítulo 2, a gente está falando dos materiais, aço, e a gente tem umas tabelas aqui, ó. Ó, essa tabela aqui é de cordoalhas de 3 e 7 fios. Então, estamos falando desse tipo de cordoalha aqui, né? CP 190RB de 15,2 milímetros. Olha aqui na tabela o que fala, ó. A resistência a escoamento FPYK, vamos adotar como 90% da resistência à ruptura. Então, se você pegar o 190 e multiplicar por 0,9, vai dar o 171 que está aqui, ó. Vai dar esse 171 que está aqui, ó. O que a tabela está mostrando lá, né? Aí está dizendo o seguinte, ó. Para cada cordoalha de 15,2 milímetros, você vai colocar uma força de 20 toneladas. O macaco deverá ser calibrado e aferido para uma força máxima por cordoalha de 20 toneladas, né? Para essa cordoalha de 15,2 milímetros. Se a cordoalha tiver uma outra área, vai dar uma outra força, né? Ok. Vamos ver se tem alguma nota interessante aqui para a gente. Os dois cordoalhos conhecidos. Ó, os alongamentos das cordoalhas obtidos na execução deverão ser encaminhados para o projetista de estruturas para análise e liberação para corte. Tá vendo? Falei para vocês lá que a gente faz a marcação, traciona, mede lá o comprimento. E aí, ó, depois que o projetista disser, ó, beleza, ficou com o comprimento correto, ficou com o alongamento correto, aí eles podem cortar aquelas pontas das cordoalhas, né? E fazer o fechamento. Após o corte das cordoalhas, os nichos deverão ser preenchidos com grout anticorrosivo. Não é com concreto normal, cara, é com grout. Para não ter a retração, ele não diminuir de tamanho e ficar folgado dentro do buraco, né? Em região de forte agressividade ambiental, as ancoragens deverão receber tratamento. Procedimento para recomposição dos nichos. Limpar e molhar as superfícies, concretar com grout anticorrosivo, prever a armadura de fretagem.
junto às ancoragens, conforme fornecedor da proteção. Então, a armadura de fretagem é essa armação em hélice aqui, né? Essa armação em hélice aqui, ó, essa armação de fretagem. Tem tanto na armadura passiva, quanto na armadura, tanto na armadura ativa aqui, ó, à esquerda, quanto na armadura passiva à direita. E aqui embaixo, injeção da nata de cimento, ou calda de cimento, né? Tem algumas especificações aí dessa nata de cimento. Ó, que a gente tem exemplo de um projeto aí com uma proteção, né, aderente. É uma pós-tração. Então, nós vamos concretar. Está feito lá no local, né? Então, a gente vai posicionar os cabos, bainha, né? Vamos concretar, vamos esperar chegar numa determinada resistência lá, que nesse caso do projeto é 26,5. E aí a gente pode tracionar o cabo. Injeta a calda de cimento, beleza, fechou. Vou mostrar para vocês agora um projeto bem mais simples de uma viga com cordoada engraxada, tá? Na verdade, o pavimento aqui, ele não é um pavimento protendido. Mas a gente tem lá um anexo no edifício que tinha lá uma viga que não podia ser uma viga mais alta, tinha uma limitação de altura. Aí protendeu-se essas viguinhas aqui, ó, só por causa da deformação. Então, veja, a gente tem duas vigas aqui, ó. Essas duas vigas protegidas. A viga 217 e a viga 251. Vamos começar com a viga 257, ó. 217. Em planta, a gente vai ter um pilar aqui, ó, né? P302. A viga, ela tem, ó, 39 por 35 de altura. Uma viga baixa mesmo, né? Então, dependendo da carga que ela tem em cima dela, essa limitação da altura aqui, ó, comprometeu. Então, vamos usar a proteção para a gente não ter uma deformação exagerada aqui. Nós temos 4 cabos nessa viga, ó. O cabo 1 e o cabo 3 estão nessa posição, e o cabo 2 e o cabo 4 estão nessa posição. Então, esses cabos também a gente vai ter eles se deslocando, ó. Os cabos saem no eixo, e aí o cabo 3 se desloca aqui para o centro, e o cabo 4 também se desloca para o centro. Depois eles voltam a ficar um em cima do outro. É a mesma coisa, olha a elevação que acontece. Nós temos lá o cabo 1 e o cabo 2. Né? Eles saem lá de cima, descem e sobem. Tá bom? Olha o cabo 3 e o cabo 4. Eles saem um pouquinho mais embaixo. Ó, enquanto eles têm 16 centímetros de elevação aqui, ó, de altura, o cabo 1 e o cabo 2, eles têm 26, ó. Eles estão 10 centímetros acima. Então, nós vamos ter o cabo 3 e o cabo 4 descem. E depois voltam a subir de novo, né? Ó a posição aqui, ó, dos cabos. Lá no meio da seção, o corte A que está passando aqui, ó, no meio da seção transversal. No meio da viga aí, né? Cabo 1, o cabo 3 veio para o meio, o cabo 4 veio para o meio, o cabo 2 lá na outra extremidade. Só que, aqui, ó, na vista, a vista 1 é essa aqui, né? Então, aqui, ó, onde a gente tem a proteção ativa, onde a gente tem essa flechinha aqui, ó, tá indicando que a proteção é ativa. Esses dois tracinhos aqui, ó, estão indicando que essa linha tem 2 cabos, né? Só que tá um em cima do outro.
Então, tá, cabo 1 e o cabo 3, cabo 2 e o cabo 4. Então, veja, está especificado aqui, ó, em planta, como é que os cabos têm que ficar, em elevação, as cotas dos cabos aqui, para que a gente consiga posicionar o cabo de acordo com o cabo curvo, é um cabo mais eficiente. Então, nós temos esse cabo curvo, né, nos dois projetos. A gente tem edificações moldadas em loco, o que nós vamos usar é concreto em pós-tração. Não é pré-tração, é só em fábrica, que não rola. Nós temos esses cabos aqui, nós temos a viga 251, que aqui é um cabo do lado do outro, ó. Não tem nenhum, são 6 cabos, e é um do lado do outro aqui. A gente tem o cabo 1, o cabo 2, o cabo 3 e o quadro K4 na viga de cima, e aqui a gente tem os 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, ó, os cabos, eles saem dessa altura aqui, ó, 23,5, né? Lá no meio do vão, eles chegam a 5 centímetros do fundo, e depois eles voltam para a cota lá de 23,5. Aí nós temos aqui, ó, esses cabos saem um do lado do outro aqui, né? É uma viga que tem uma largura maior, ó. Tem uma largura maior, então coube os cabos todos distribuídos aí. Esse corte B estava errado, né? Ó, o corte B, ele está mostrando no meio. Elas estão a 5 centímetros, né? Manda de volta para o desenhista aqui, ó, consertar esse negócio. Aí você marca lá assim, ó. 5 centímetros, pô. Caramba. Pronto, manda lá para o desenhista ajeitar isso. Ó, vamos ver as notas aqui. Olha só, a especificação do cabo é a mesma, né? Estamos usando a mesma cordoalha. CP 190RB, mesma cordoalha de 15,2 milímetros, ó. Mesma cordoalha, inclusive a bitola da cordoalha, né? Aí a gente tem aqui o peso total de aço que a gente precisa, o número de plaquinhas de ancoragem, força de proteção para a cordoalha de 15,2, aqui, ó. Aqui está colocando 20,5 toneladas, né? No outro projeto a gente tinha 20, aqui está 20,5. Os caras deram uma folga um pouquinho maior lá, né? Sequência de montagem, sequência de proteção. Como aqui é uma coisa mais simples, né? Essa sequência de montagem ficou o cabo 1 a cabo 10, cabo 1 a cabo 10. Mas quando a gente tem uma laje, um cabo está por cima do outro, e às vezes você tem uma sequência grande de cabos, por exemplo, aquele pavimento que a gente viu, primeiro nós vamos protender os cabos das faixas concentradas, para depois protender os cabos das cargas das faixas distribuídas, porque os cabos das faixas distribuídas vão se apoiar sobre os cabos das concentradas. Então, primeiro nós vamos tracionar uns, depois os outros aqui, né? Então, quando a gente tem um pavimento, daí essa sequência fica mais trabalhada aqui, porque se um cabo está em cima do outro, primeiro nós vamos botar o cabo de baixo, depois o cabo de cima. Então, essa sequência de montagem faz diferença, né? Para não criar muito trabalho. As notas aqui. Ó, mesmo FCK 40, né? Estamos falando de FCK 40 de edifício. E não é um viaduto, uma coisa especial. FCK 40 é uma coisa mais comum hoje. É tranquilo para as concreteiras fazer um FCK 40. Módulo de elasticidade, 32 gigapascal. Fator água-cimento aqui, ó. Tá mais
Tá mais liberal aqui, né? Menos rigoroso aqui esse fator água e cimento. É necessária a resistência à compressão do concreto de FCKJ 25 megapascal. De novo, FCKJ. Né? Não está especificado, ó, proteção aos 7 dias, proteção aos 14 dias. Não, está dito aqui uma resistência mínima que o concreto tem que ter para se fazer a proteção. Agora, quando que vai ser essa resistência, vai depender do concreto que você quiser. Você pode acelerar isso ou não. Né? É uma decisão que a construtora define. Então, só que está dito aqui, ó, qual é a resistência que tem que ter para ser feita a proteção. A data de proteção está vinculada à comprovação desta resistência. A resistência à compressão mínima no ato da proteção deverá ser confirmada junto ao fabricante do sistema de proteção. Os cabos deverão ter essa linha de características. Ó, especificação do cabo, CP 190. Aí está o módulo de elasticidade do cabo aqui, né? Nós temos um coeficiente de atrito aqui, ó. Tudo bem, depois a gente vê isso. A proteção das ancoragens deverá ser obrigatoriamente constituída. Deverá ser feita a limpeza da região do entorno das ancoragens, forma e armação para eliminação da graxa excedente, garantindo uma boa aderência. Os alongamentos obtidos na execução da proteção deverão ser submetidos à aprovação da... Aqui era o nome do projetista que eu tirei, tá? Então, ó, de novo, a gente está falando que é os alongamentos obtidos na execução. Vamos fazer a marcação, vai ter o alongamento, e aí nós vamos ver se esse alongamento está correto ou não. Antes, nós vamos fazer esse negócio antes do corte das cordoárias. Né? Se precisar reprotender, dá para se fazer. O fechamento dos nichos, né, que são as aberturas ali para a gente tracionar, deve ser executado antes da concretagem do 4º piso acima. Falando por causa da carga aqui, né? Deve ser obrigatoriamente utilizado grout não retrátil. Se nós vamos preencher um buraco, não dá para usar concreto comum. Se ficou lá uma bicheira, que a gente chama, né, uma região sem concretagem, e nós vamos preencher isso, não pode ser com concreto comum, cara. Tem que ser com grout não retrátil para a gente conseguir preencher esses vazios, não é? Vamos fazer o chumbamento de uma barra, aí você faz o furo, tem que preencher com grout para chumbar uma barra dentro do concreto. Porque se o concreto que a gente colocar ali, ó, se ele diminuir de volume, ele vai ficar folgado dentro daquele buraco. Como é que nós vamos chumbar uma barra e essa barra ficar folgada lá, né? Então tem que ser com grout sempre. Ó, existe, né, um copinho, tá vendo? A gente tem um copinho que fica por cima da armação, ó. Aqui a gente tem o cabo chegando. E esse copinho aqui a gente preenche de graxa e coloca aqui para ser feito depois, ó, o fechamento aqui. E aí tem a concretagem aqui com grout, né? Só que nas imagens, nas fotos que a gente viu, dificilmente a gente tinha esse copinho aqui, ó. Não aparecia porque os caras não querem gastar dinheiro. E deixa o cabo aqui e joga concreto aqui, né? Preenchendo o entorno. Mas o correto deveria ser preencher com esse copinho, protegendo. Essa graxa, ela protege a cordoária contra a corrosão, né?
Bom, enfim, é isso. Pessoal, dúvidas? Tudo certo? Espero que vocês já estejam craques aí em falar, né, o que é proteção e como que ela funciona. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a perda de proteção. Então, existem alguns fatores que causam a diminuição da força. Nós precisamos ter uma força, uma determinada força com determinado valor, mas a gente, por causa desses efeitos, desses fenômenos aí, a gente tem a diminuição dessa força. Então, na semana que vem, a gente vai começar a estudar esses fatores que causam a perda de proteção. A gente tem uma atividade aí, né? A quinta. Tem alguém que tem alguma dúvida com a atividade, pessoal? Ninguém fez ainda? É para vocês fazerem, para vocês tirarem alguma dúvida que ocorra. Também eu passo umas coisas muito tranquilas, né? Nós estamos muito tranquilos aqui nas nossas atividades, né? Não vai ter coisa mais emocionante, tá? Não se preocupe que a gente vai ter coisa mais emocionante. Pessoal, então é isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida da atividade, se alguém tiver alguma dúvida aqui da aula, a gente está à disposição. Mas eu não vou começar uma matéria agora faltando... A gente não vai começar a falar de perda de proteção faltando meia hora para o final da aula, então semana que vem a gente fala disso, tá? Obrigado pela presença aí de vocês. Até semana que vem. Professor, a atividade é para quinta próxima? Deixa eu ver aqui no Classroom. Eu acho que é isso. Vamos só confirmar aqui. Não, ficou para sábado, né? Não, quinta. Turma 33, certo? Isso, quinta-feira. Quinta-feira até meia-noite. Tá bom? Quinta, dia 20 ou dia 13? 20? Dia 13. Beleza. Obrigada. Já tem uma semana que a gente já tem atividade, né? Ó, Estrela. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu tenho só uma dúvida. Lá no material daquele exercício que a gente fez na aula passada, quando o senhor fez o diagrama final, já do estado em serviço, o senhor colocou o valor na borda inferior de 1,163 lá, né, que era o valor da proteção. Mas lá não deveria ter ficado zerado, porque a proteção equilibrou com o peso próprio? Eu acho que eu fiz o diagrama da tensão, da proteção,
E aí, depois desse diagrama, o diagrama final, que é o diagrama. Então, antes do diagrama final, eu fiz o diagrama da força de proteção. Isso. Então, quando a gente tem a força de proteção, sem o carregamento, a gente tem aquela tensão de compressão na borda inferior, tensão de tração na borda superior. Aí, quando a gente toma a proteção com o carregamento, aí fica aquele diagrama que está zerado embaixo e tem um pouco de compressão em cima, né? Ah, então foi isso, porque assim, o desenho do senhor, o senhor colocou zerado mesmo. Só que o valor, o senhor escreveu... Ah, é? Eu acho que eu copiei os diagramas e depois fui atualizar o diagrama e esqueci de apagar esse... Mas ele tem que ficar zerado mesmo, né? Embaixo, né? No final, né? Isso, o diagrama final é zerado, né? Ah, tá. Porque... Não, então beleza. Acho que o senhor só errou na hora de escrever lá, mas tá bom. Deixa eu verificar. Quer que compartilhe? Eu tô com o PDF do senhor aberto aqui. Eu abri aqui. Nada a ver. Era para estar zero ali, né? Tanto que o diagrama aqui, o diagrama até tá O desenho tá certinho, tá morrendo no zero ali, né? É que eu acho que eu copiei. Não sei, eu escrevi mesmo. Porque a imagem.